em gravação. Padre Vasco, quando entender, faz o favor. Padre Vasco não precisa de apresentações, não faço nenhuma apresentação, que aliás já fiz na comunicação. Pronto, temos o Padre Vasco entre nós, é a única coisa que eu posso dizer. Vamos então escutá-lo. Vamos então escutá-lo. Ora bem, Vou recordar, desculpe, Padre Vasco, vou só recordar que hoje o Padre Vasco vai abordar o problema da ação, fundamentos antropológicos e éticos na ótica Teilhard de Chardin, bem entendido. Padre Vasco, então. Então, dou as minhas boas noites, meus desejos de boa noite a todos e que isto não lhes tire o sono, antes pelo contrário. É bom sinal se alguém adormecer pelo caminho. Obrigada. Até amanhã. Não. É um sono abençoado, como o Padre Vasco diz, não é? Pois é. Então, cuidado com as intervenções de quem tiver o microfone ligado. Então, eu quero lhes dizer que tenho muito gosto em fazer esta intervenção dentro do curso larguíssimo que estamos a seguir. Espero que levem a bem que eu faça uma menção particular ao Leandro Sequeiros, de quem recebo tantos mails, e eu acho que nunca nos tínhamos visto cara a cara, mas que recebo tantos mails e tanta estimulação teilhardiana. E pronto. Do resto, os outros são do dia-a-dia, mais ou menos, uns mais para mais, outros mais para menos. Muito bem, então estou contente porque me coube a mim esta parte do livro, que todos provavelmente já conhecemos, não é? Esta obra de Donadieu, que o cristianismo é um exercício muito interessante, um cristianismo para o terceiro milénio. Realmente precisamos mesmo disso. E a mim calha-me esta parte de como Donadieu sacou, digamos assim, da obra de Teilhard e das suas inquietações, de cartas, livros, etc., textos, este desafio ético para os nossos tempos, e isso está muito bem explorado num capítulo que até, curiosamente, quando escrevi o pós-fácil para este livro, citava exatamente este capítulo, que calhou bem, porque exatamente considero isto uma temática muito importante. Aparece como título esta parte, o problema da ação. No fundo é o problema do agir, o problema, no fundo, o problema ético, não é? O problema da ação, a questão do agir humano, no pensamento de Teilhard de Chardin. É sobre isso que vou tratar e, saltando um bocadinho, resumindo, porque não se pode dizer tudo, e para não lhes tirar o gosto de ler estes textos, que é desde a página 120 a 136, tem aqui 16 páginas que vale muito a pena, e portanto vou-lhe fazer agora uma leitura minha sobre isto e dividi esta parte deste texto em duas partes. A primeira parte, chamada consciência do lugar do cristão, da pessoa cristã, no mundo atual, como o mundo é em evolução, e portanto e tomar consciência do desafio do seu agir neste mundo. Não estamos neste mundo como espectadores, nem como escravos, nem como, enfim, observadores ou contraditores. Isso seria uma primeira parte. Uma segunda parte, que tipo de pessoa é preciso cultivar e educar para responder a este enorme apelo de um agir cristão, interventivo, construtivo do nosso mundo. A primeira parte tem a ver com realmente o que se supõe de princípios éticos, ou seja, de orientação do agir. Segundo, o que é que deve ser a pessoa que está por trás? Porque toda a ética supõe uma antropologia. E isto é uma coisa que hoje praticamente esqueceu. Hoje temos a tentação enorme no nosso mundo atual de fazer ética, que afinal não é ética, é fazer moral, e moral subjetivista, acidental, situacionista, independentemente de quem é a pessoa, uma moral dos sabores imediatos. É moral aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho, aquilo que me apetece, aquilo que o meu indivíduo procura, e esta tentação medonha do individualismo, graça em nós, e este capítulo corrige
realmente essa má posição no mundo, mau lugar no mundo. Então, é isso, porque de facto, toda a ética supõe o que é que entende por pessoa, pelo sujeito ético, não é? E isso é o que agora está em causa, não está em causa a ética, está em causa que se tomem como princípios ordenadores da vida e da pessoa, a moral, partindo de subjetivismos muito discutíveis. Por isso isto tem uma atualidade grande. Desde logo aqui faz-se um certo aceno. Ainda não estava propriamente na perspectiva do Teilhard, mas já, e aqui isto fala isso, a sua concepção sobre o feminino e o feminismo, como é que isto poderia entrar aqui, toda a cultura e ideologia de género. Entra por aqui. Mas enfim, como ele morreu em 1955, mas já era uma grande discussão nos anos 60. Isto, onde começa aí essa grande viragem de compreensão do mundo, no individualismo subjetivista, ainda que muitas vezes disfarçado, mas se desmascara pela violência com que se pretende impor. Então, nesta primeira parte, não é? O lugar, a nossa situação, a situação do homem e da mulher, a situação da pessoa no universo, as suas implicações, para tomar consciência disto, eu anotei 7 pontinhos. 7 é o número de Deus, o número de Deus fez. Então, vou seguir rapidamente esses 7 pontos. E o primeiro de todos é esta consciência de que estamos num mundo em evolução. O nosso mundo não é estático. Claro, podemos entrar aqui logo numa discussão, mas essa discussão não é para aqui. Mas, de facto, não estamos num mundo estático, muito menos acabado, muito menos largado à solta, mas estamos num universo em evolução. O segundo aspecto, o segundo ponto, nessa evolução, que é um processo, o que aconteceu foi aquilo que o Teilhard chamou o passo da reflexão. E com o passo da reflexão iniciou-se uma nova etapa na biosfera. Na biosfera começou a transformar-se e incluir novos elementos, que há pouquinho falávamos, a nova compreensão da natureza humana, a incluir o processo responsável. E, portanto, a biosfera inicia uma outra grande etapa que Teilhard chamou noosfera, a esfera do pensamento, a esfera da mente. Mas da mente, não da mente individualista, a esfera do pensamento que nos torna comuns e que nos torna vinculados uns aos outros, porque uma coisa é pensar por pensar, outra coisa é um pensar criativo, outra coisa é um pensar refletido, fruto do passo da reflexão, deste passo para a consciência reflexa, que faz a distinção e o aparecimento do ser humano. Então, este terceiro ponto, como diz o livro, a camada pensante reflexiva, ou seja, o conjunto de cérebros humanos interconectados, avança num novo processo cósmico chamado noogênese, que é o caminho da noosfera. Vale a pena ir ver estes termos, não é? Porque a biosfera agora transforma-se e cresce em noosfera, em esfera de pensamento, o mundo conectado na sua reflexão, não em fuga nem em competição uns com os outros, mas realmente procurando o pensamento comum, o pensamento transformador, o pensamento evolutivo, que depois, evidentemente, não pode ficar em ideologias, tem que perceber se isso realmente faz evoluir a história, porque a história, a partir da reflexão, começa a ser feita também com a intervenção humana. Já não somos apenas meros habitantes do universo, somos co-criadores do universo, chamados a isso, porque senão seria até um absurdo poder pensar e poder agir e isso não fazer sentido, ou ser apenas uma ideia mal incluída. Então, esse terceiro ponto, tomar consciência de que a biosfera redunda agora numa noogênese a caminho da noosfera. E é muito importante para onde vamos. Não há ética sem saber para onde, sem o para quê, sem a finalidade, já lá irei. Primeiro, para poder agir, a primeira coisa é saber qual é a finalidade. Então, nessa situação, a evolução passa a depender também do agir humano, já o disse, é mais ou menos consciente,
menos ou mais, espero mais, responsável pelo objetivo, pela finalidade, responsável pelos meios, capazes ou não de colaborar e dar sentido humano à evolução. Porque esta evolução, esta coerência, pede um sentido Saudações a humano. você, minha irmã, meu irmão, que nos acompanha. Então, aí. Bom, então, este terceiro ponto. Padre Vasco, só uma pequena interrupção. Eu peço a todos que tirem o som, porque há sempre possibilidades de haver uma Intervenções. interferência exterior qualquer que interrompe a audição. Portanto, por favor, tirem todos o som. Hoje não vamos precisar de conversar. Mas estão-me a seguir? Estão a dar depressa? Sim, perfeitamente, perfeitamente, Padre Vasco. Então, nestes primeiros 7 pontos sobre o agir cristão num mundo evolutivo, que podemos dizer é uma noogênese, uma gênese do pensamento conectado, diria Teilhard, a caminho da noosfera. A biosfera vai a caminho da noosfera. O que é a noosfera? Já mais à frente podemos perceber que ela não existe senão no caminho do espírito. Esta antropogênese que redunda numa cristogênese, que já é uma espiritogênese. Então, este leva-me a um ponto 4, que é isto que acabo de dizer, manifesta e revela o caráter ético da pessoa humana. O que quer dizer ético? Que costumamos distinguir, já sabemos, mas vale a pena ir agora aos termos. Ético significa algumas vezes caráter e modo de estar consciente e livre. Se não é ético, se não é consciente, se não é livre, se não é humano. Mas e opõe-se, e neste livrinho fala-se muito disso, opõe-se a uma moral, muitas vezes entendida de uma maneira estática. Já lá iremos. Então, aqui manifesta-se o caráter ético, ou seja, a resposta a um desafio de humanização. No fundo, é responder à pergunta que posso e que devo fazer por um mundo mais humano. Isso é ética. O que posso, o que devo fazer, o que devo pensar, o que devo agir por um mundo mais humano. Incluindo que então o mais humano coincide com o bem. O bem possível, o bem construtivo, o bem criador e com-criador. E é não ético tudo aquilo que, no fundo, no seu horizonte, não está a construção desta noogênese, não está a construção de um mundo mais humano. Cá está. Para convenir o mundo mais humano, então iremos à segunda parte, que é qual é o humano que está subjacente, qual é a antropologia que se supõe. Porque temos muitas ideias do que é ser humano, o que é ser homem, o que é ser mulher, então hoje tudo isso é muito lutado. Então, este labor da evolução leva-nos a uma resposta ética, porque posso estar na evolução não propriamente a colaborar com ela, nem a orientá-la, nem a conduzi-la, mas a contrariá-la, ou a divergi-la, ou a assisti-la, mas isso realmente seria um cristianismo de demissão ou de contradição. E existem muitas linhas éticas que no fundo, era preciso provar que constroem um mundo melhor, um mundo mais humano. Mas o que encontramos muitas vezes é a busca do individualismo, de uma autossatisfação, ou de então a obediência a uma ideologia que era preciso provar que é verdadeiro um caminho do humanismo. Então, a lei da vida e do progresso só é possível pela nossa união e compromisso de convergência pela noosfera. É assim que diz Teilhard. E este livro também. Então, esta é a lei da vida. Seria a lei do progresso com que podemos participar e só isso só é possível através da nossa união em convergência pela tal noosfera. Assim, respondemos a esta realidade, temos diante de nós um caminho possível e um mundo capaz de se entender na esteira daquilo que chamamos o mais humano. O agir só é ético se humaniza. Mas cá está. E o que é o ser humano? Segunda parte. No ponto 5,
digo eu que fica claro que não basta, portanto, ter interiorizado uma série de leis morais. Aliás, já no pensamento clássico distinguia a ética normativa, a ética das essências ou a ética das situações. A ética da situação parece com o existencialismo. Uma coisa é responder de imediato a um acontecimento, a um desejo, a uma provocação. Outra coisa é seguir as normas feitas. Pronto, eu cumpro os mandamentos, estou em regra, não é por mim que o mundo vai abaixo, penso eu, mas também não é por mim que cresce. E isso seria um moralismo estático de compartimentos e atitudes e escolhas, apenas ficando no velho ditado: faz o bem, evita o mal e teremos paz. O que é isto num contexto estático ou num contexto evolutivo? É toda a diferença, não é? Porque não podemos querer o bem num mundo estático que parou aqui, que o que pode só é evitar-se que se desvie, mas devíamos sentir-nos comprometidos em fazê-lo, em orientá-lo e reorientá-lo para o tal bem maior. Sim, já não era nada mal que seguíssemos a lei de Moisés, cumpríssemos os mandamentos, mas o que é isso se não há um horizonte claro e específico que aqui, com o Teilhard de Chardin, percebemos que é a noogênese. Ou não, é o caminho da noogênese para a noosfera. Foi claro? Mais ou menos. Então, daqui vem um ponto 6, daqui se passa que temos que interiorizar um conceito que depois foi muito desenvolvido por um homem muito importante na ética social e na ética cultural, um grande teólogo luterano, Dietrich Bonhoeffer, que dizia que a sua vida só auto-entendia como uma responsabilidade histórica. E é aí que temos que chegar. A minha responsabilidade é uma responsabilidade com as coisas da casa, com as coisas da família, mas sinto-me interpelado por uma responsabilidade histórica. É aí que eu vou ponderar o que é bem e o que é mal. A resposta como eu faço os apelos de isso, uma coisa é estar num país, neste momento na Ucrânia, outra coisa é estar na Rússia, outra coisa é estar em Portugal, outra coisa qual é esta história, como é que eu entro nesta história de uma forma responsável, num sentido de construção que não pode passar ao lado da cultura, nem da natureza, e a cultura entra agora na natureza, não é um acrescento à natureza, é uma orientação e um desenvolvimento da natureza, e portanto não há uma natureza estática, pré-definida. Então, isto às vezes esquecemos, mas isto está no livro do Gênesis, não é? Obedecer ao mandato de transformar o jardim em reino de Deus. Isso é o que ele não agir. E a questão do agir humano está no livro do Gênesis, logo no 2º capítulo. Estamos cá para isso. Para transformar o mundo em reino de Deus. Não é eliminando o homem, não é inventando um pseudo-homem, não é com totalitarismos, também não é com liberalismos. Assim, em cada época, em cada situação, o que está em causa é a escolha do bem concreto e situado, mas do bem maior, do mais humano e humanizante. E isto remete para uma coisa ética e também espiritual, que é o discernimento. Dentro de várias opções e várias escolhas e várias pressões e tensões e condicionamentos e limitações, não é nada claro, nem está nas normas evidentes dos 10 mandamentos, sem lhe ter nada a importância desse guião, mas neste momento, nesta situação concreta, não é uma ética de situação, mas é uma ética em situação. E só há ética em situação. Que é a capacidade de aplicar princípios gerais, fundamentais, aplicá-los corretamente à situação concreta. E por isso aquilo que dá bem num sítio não tem que dar bem no outro, uma ética vivida debaixo da pressão de uma guerra não é com certeza a mesma, e isto não é relativismo, é uma ética em
situação. Como é que nesta situação concreta, não em teoria, deve ser o agir cristão, o agir para o terceiro milénio, o agir transformador. Isto leva a um último pontinho em que resumo, de alguma maneira, aquilo que Donadieu encontrou em Teilhard de Chardin para pôr aqui neste seu livro de uma forma muito arrumada. É que isto tudo leva a que a noogênese se deve trabalhar nela, comprometer-se com ela, responsabilizar-se por ela e em 4 campos. 4 campos, grandes 4 campos que Donadieu arrumou e depois vai desenvolver, e eu não sei se vou ter tempo para os desenvolver, mas são muito importantes. Então, passados todos aqueles 6 pressupostos, então, para onde é que vamos nesta ética em situação, em responsabilidade histórica, em consciência adulta, no mundo em processo? Sabendo qual é a finalidade. A finalidade é o mundo mais humano. E dizendo que para ele o mundo mais humano é o mundo que converge numa noosfera. Então diz ele que há 4 campos muito importantes que todos devíamos assimilar e perceber que é por aí que passa o nosso desafio. O primeiro campo do nosso agir, então, ético, é a investigação científica. Eu vou enunciar os 4. Depois poderemos ver. O segundo, o domínio responsável pela natureza. E pela natureza agora na qual está incluída a cultura. Terceiro, o desenvolvimento responsável pelas redes de informação. E quarto, porque ele pôs lá como 3 mais 1, e o quarto é muito bem depois desenvolvido e muito importante, o quarto campo de ação a caminho da noogênese é a promoção do feminino. E é muito curioso que isto aparece no Teilhard de uma forma muito bonita, prática. Basta ver o que ele escreveu sobre o amor, o que escreveu sobre a relação do casal, o que escreveu, até o próprio texto do eterno feminino, e que é muito iluminador para tanta coisa que hoje se diz, misturada, confusa, disparatada. Enfim, então temos aqui 4 grandes campos onde investir e consagrar o nosso agir. Porque é agir em ordem tal noosfera. Esta é a primeira parte do livro. Poderei vir depois aqui um bocadinho a falar de cada um destes 4 campos, mas vou continuar, vou deixar isso. Leiam o livro, vale a pena, estes 4, é o que ele desenvolve, estes 4 aspectos muito importantes. E então passa uma segunda parte, que é o que é que supõe isto de trabalho interior, quem é o agente, quem é o sujeito ético. É um sujeito ético. E, portanto, aqui a questão, se a primeira era a questão ética, esta é a questão antropológica. Porque o antropológico, o humano, também não está feito e é preciso preparar-se para este agir. Não é? Se me pedem que eu torne peixe viva debaixo d'água, mesmo com o escafandro, possa ir até certo ponto. Mas a ética não me pode pedir aquilo que eu não posso dar. Aquilo que não fala do antropos, do humano. Então a questão é esta, que antropologia, o Teilhard tem subjacente. Que a antropologia, o Donadieu nos revela aqui ao estudar o Teilhard. Ou seja, podemos dizer de outra maneira, que tipo de pessoa humana, natureza e o seu destino, a sua finalidade, pode levar por diante essa missão, esses 4 pontos. E ele faz-nos ver que a antropologia teilhardiana, oferecida por Teilhard, tem 3 grandes características. A antropologia, ou a visão da pessoa humana em Teilhard, é, primeiro, evolucionária. Segundo, diática. Terceiro, personalista. E, portanto, ou é uma pessoa humana evolucionária, diática e personalista,
Ou então, pratear, esta pessoa está desumanizada, não está ainda capaz de ser interventiva e de construir este reino. E para este reino, então, sairá, reduzindo tudo o que disse para trás, tudo reduzindo para trás na primeira parte, quem assim se coloca, como pessoa evolucionária, diática e personalista, assim desenvolverá aquilo que ele chamou uma ética vetorial. Aliás, é muito importante, porque o próprio Teilhard diz que o homem não é o centro do mundo, nem o fim do mundo, é o vetor do universo. É a flecha do universo. É o caminho e a orientação que leva o universo consigo, porque também a pessoa não está desligada da sua situação e do universo e das plantas e dos animais e da história, o que é muito curioso, porque é a vala lettre todo o princípio ecológico que encontramos na Laudato Si. Mas isso estava lá, esse investimento necessário de ser não só a flecha da humanidade, mas a flecha do universo. E um universo que inclui toda a criação. Então, e ele chamou a isso, esse agir de uma ética vetorial, de sermos o vetor. Assumimos isso, faz parte da nossa identidade. Termos como ideal ser o vetor. Três momentos para partilhar convosco alguma coisa sobre este entendimento. O que é uma antropologia evolucionária? O que é uma antropologia diática? O que é uma antropologia personalista? Pode ser? Estão cansados? Estão fartos? Se quiserem descansar um bocadinho. Liz, faz favor. Muito bem. Então, uma antropologia evolucionária é aquilo que eu já comecei por dizer, é tomar consciência dessa condição, dessa missão e dessa vocação de não ser o centro do mundo, nem sequer necessariamente a cabeça, mas a flecha pensante da evolução. Somos o vetor que puxa a evolução no caminho da verdadeira evolução humana, no caminho da humanização. Porque, de facto, muitas vezes trabalhamos mal a história do humano. Não é? O humano é aquilo que está em construção. Já agora, desculpem esta coisa, mas muitas vezes temos atavicamente esta ideia de humano é aquela coisa que é assim precária, pronto, tem que se ter compaixão, é humano e tal, errar é humano e tal. Bem, esta conversa enganadora. Errar não é humano, errar é desumano. Se fôssemos verdadeiramente humanos, não errávamos. Por isso podemos dizer que um único não errou, que é Jesus Cristo. Porque foi o único verdadeiramente humano. Nós estamos em caminho de humanização. E somos a flecha da humanização. Isto é uma coisa muito orgulhosa, muito autoconvencida dos cristãos, têm a mania que são bons, que são mais que os outros. Não. Tomam consciência de que são até talvez piores que os outros. Mas que têm uma missão que os ultrapassa. E ultrapassaria completamente se não fosse o Espírito Santo. Mas temos essa consciência, dessa tensão entre nós, chamados a ir mais além do que nós próprios, não por autossuficiência, não por orgulho, mas por obediência ao Espírito. Então entraríamos numa ética, numa antropologia evolucionária, perceber que o próprio ser humano está em caminho. Porque não somos ainda humanos. E basta olhar à nossa roda para ver a quantidade de desumanidade que os jornais nos passam. Tanto abuso desumano, não estou só a falar agora nas grandes guerras, mas as guerras às vezes até podem ter algum sentido, mas estou a falar na manipulação, na corrupção, na mentira, com que muitas pessoas crescem e se desenvolvem, até fazem teses de desenvolvimento por caminhos ínvios, que não são nada a evolução do mais humano, são realmente a perversão do mais humano, o homem armado em Deus, o homem armado em Senhor de todas as coisas, armado em centro do mundo, ou armado em condutor à sua medida, e não à medida de Cristo,
embora Cristo aqui apareça muito subtilmente, mas está no caminho da cristogênese. Então, a biologia torna-se, neste momento, e já foi dito, torna-se também social e cultural. Porque é uma antropologia de movimento, não centrada no mero conceito de natureza, que é logo uma natureza morta. Mas é perigoso, porque já nos tempos idos das filosofias se distinguia claramente substância de natureza. E a natureza é o devir da substância. É o devir da realidade. A natureza não é uma coisa que existe. A natureza é o processo do que existe. Não é? Portanto, isto é natural. Cuidado com as palavras, não é? Mas natureza é isso. É o devir. Porque todos nós estamos a entornar-nos. Estamos a tornar pessoa. Estamos a tornar mais aquilo que somos. E tudo isso com vista naquele que é, de alguma maneira, a cabeça do universo, mais que flecha, a pessoa suprema, realmente a pessoa verdadeiramente modelo de humanidade, que é Jesus Cristo. Então nós estamos em construção do Cristo para o 3º milénio e para o 4º milénio, que é este evoluir através da graça, supõe-se a graça, de uma natureza que é em si mesma cultural, social e, eu diria, espiritual. Ele acrescenta aqui uma nota interessante, indo ao livro dos Jonas e percebendo que somos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem está cá, a semelhança está em construção. Isso é o que a gente sabe da interpretação bíblica. A semelhança é através do agir que nos tornamos semelhantes a Deus. Nos tornamos como criadores. A imagem está lá. O que é que falta? Dar corpo à semelhança. O que é que nos torna semelhantes a Deus? A nossa capacidade concreativa de corresponder à graça como Cristo respondeu à vontade do Pai no Espírito. Então tem a ver com o agir, porque à partida, enquanto não há agir, enquanto não há ética, há imagem, mas não há semelhança. E é muito curioso o livro ir buscar esta coisa. Então cabe até ao homem ir adquirindo essa semelhança através de assumir-se como flecha do universo, que é uma coisa realmente humilde, não é uma autossuficiência, porque tem que estar ao serviço de todo o crescimento dos outros. E tem que perceber que não o faz sozinho, e por isso só a graça, sempre se disse que a graça se punha à natureza, agora devemos dizer que a graça se põe à natureza e a cultura e a dimensão social e a dimensão espiritual. Porque nós somos biopsico-socioculturais. Sempre. Em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todas as atitudes, em todo o pensamento, em toda a ética. Não há aqui uma biologia separável da sociologia, nem da cultura, nem da psicologia, nem do espírito. E é tudo isso que está em crescimento e, portanto, abrem-se muitas portas de onde tem como comprometer eticamente. Dona Dia depois, pegando nas palavras de Teilhard, diz que esta antropologia deve ser diática. E aqui tenho uma luta pessoal com o padre Teilhard. Eu diria que é diática em caminho de triádica. Mas isso é meu. Pronto. É uma peneirentice, mas é assim, porque é uma coisa que pode vir depois. Mas é muito bonito o que aqui se diz de diático. Ou seja, a perspectiva, mas eu acho que na perspectiva de poder ser diático, isto é, dual, de alguma maneira, não é dualista, isso já passou com o mundo grego, mas a nossa antropologia é dual, ou diática, e eu diria que só é na medida em que tentar ser triádica, mas percebo que aqui está dito, não é um dualismo corpo-alma, quanto muito já no judaísmo, nós não somos corpo-alma, somos corpo, alma, espírito. E, portanto, são 3 dimensões inseparáveis que formam a pessoa. A pessoa não é só corpo-alma. Isto na antropologia cristã, judaica, é bastante claro. Entendendo, de facto, de maneiras diferentes da filosofia grega,
O que é o corpo, o que é a alma, o que é o espírito. Mas, enfim, de qualquer maneira, é uma ocasião muito bonita para o Pater nos dizer que a natureza não é só biológica, mas também espiritual. E diz que uma coisa muito bem que vai buscar, e corrigindo os mitos platónicos, o mito platónico do andrógeno, Platão e o seu banquete, e os seus comentadores, imagina uma criatura chamada andrógeno, andros, homem, gynos, mulher, que formam um corpo só, e que, porque aquilo não estava, porque se estavam a apertar mal, veio a divindade e corta-os ao meio. E fica o andros para um lado, e gyné para o outro lado, e giné para o outro lado. E que nós somos fruto disso, que tem uma certa coisa como compreensão mítica da realidade. É que, e o Steyer vai dizer, é que nunca nenhum homem se poderá compreender, senão na relação do feminino, e vice-versa. Não é possível o feminino auto-entender-se sem a confrontação, a relação e a complementaridade que possa haver com o masculino. O nosso mundo disparatado, com a energia de género, substitui tudo isto por pataquadas sem sentido. E não fazem sentido. Fazem sentido. E percebe-se a origem da dita filosofia que está subjacente. Mas estamos todos a herdar isto, estamos todos a querer que os meninos possam saber se são homens ou são mulheres quando lhe apetecer, estamos a achar que é possível trans, não sei o quê, que eu me posso identificar e ser eu, fechado e não na relação. Porque somos seres de relação. E a relação básica de identidade é o que ele diz, nós somos diáticos. A natureza não é só biológica, mas também espiritual, e o homem e a mulher os criou, é isto que diz, e não criou andrógenos, mas criou o homem e a mulher numa comunhão de complementaridade e crescimento. Claro, pode haver muitos desfazeres desta relação, e muitos abusos, não é um domínio do outro, não é uma dependência, mas é muito claramente uma autocompreensão da sua própria realidade, na diferença e pela diferença, e da admiração e pela complementaridade do outro, na sua diferença. Para ser quem se é, homem ou mulher, diz também Pater, tem que se fazer a experiência da alteridade sexual. E isto é muito importante. Coisa que hoje não estamos a fazer. Hoje deitaríamos esta história da antropologia diática fora. Não por causa desta coisa de poder ser indo mais longe e ser triádico, mas porque a nossa cultura está evada de um individualismo anormal, prepotente, consumista, de um liberalismo piroso, peço desculpa, um liberalismo autossuficiente, que se pensa reconhecer e poder fazer o que quer de si próprio e dos outros, ao ponto de já não sermos corpo, mas termos, ser uma coisa que se tem e que se pode manipular. O corpo, a alma, o que for. Mas a alma deitou-se fora. Fica um corpo psico sem conteúdo e que não vive pela relação, mas vive por aquilo que o apetite, a vontade, as competições e as ideologias possam trazer. Diz então também o Pater que a alteridade sexual e fundadora do humano não é só para a realização plena deste próprio ser humano, mas inclui ali o advento da noosfera. Que a noosfera também inclui esta riqueza de pensamento, e de pensamento diferente, e de sensibilidade diferente, mas que não é uma diferença separável, porque a diferença é fruto dessa complementaridade que se enriquece, sem tirar nada. A grande diferença entre o feminismo de Pater Chardin e o contemporâneo é que, e ele diz isso, o Pater diz isso nos seus textos, o feminismo, sim,
que já começava nos anos 50, portanto ele não apanhou e começa em grande escala nos anos 50, começa com um erro histórico brutal, que é a promoção da mulher por comparação com o masculino, com o homem. A liberdade da mulher era fazer como o homem faz, era poder ter a liberdade e a autossuficiência e não a autonomia, quase um desprezo da sua realidade por se sentir secundária e inferior. Então, as mulheres podem fazer tudo aquilo que os homens fazem. Ora, a promoção do feminismo por comparação com o masculino é um erro crasso. Mas foi o que aconteceu. E ainda existe, não agora dessa forma, mas na ideia de um individualismo que se satisfaz pelo consumo e não pela relação, não pelo dom de si. Então somos felizes por aquilo que consumimos e por aquilo que conquistamos e não por aquilo que damos de nós próprios. Temos que dar a nós próprios conforme aquilo que somos. E somos por esta relação. Assim, se estivessem alguns aí a ouvir-me, achariam que eu era maluco, e sou um bocado, talvez. Entanto, esta ideologia de género merecia aqui uma grande conversa, não passava nos testes de maneira nenhuma, porque é uma autoinvenção daquilo que o humano poderia ser se fosse. E é uma androgenia perigosíssima. Ou seja, a pessoa achar que tem no em si tudo. E que até pode ser, umas vezes de uma maneira, outras vezes de outra, basta mudar os comportamentos conforme lhe apetecer, ou mesmo fazer uma operação pseudoestética. Então, pronto. Então, a antropologia diática, triática, porque acho que são a verdadeira comunhão de dois, se há um terceiro que completa. E aqui há um terceiro, que é o espírito, com que se vive a comunhão. É uma antropologia de comunhão, sim, isto é muito dito pelo Padre Teilhard, não é de unificação, nem muito menos de confusão, mas é uma antropologia de comunhão, e uma união de comunhão. E a comunhão gera diferenças, e vive das diferenças. A comunhão não é uma mera união que uniformiza, não uniformiza, distingue. É na união que se percebem as diferenças. E elas se exaltam corretamente. Porque não se querem sobrepor ao outro, mas querem encontrar o complemento no outro. Ora, esta dualidade diática, creio eu, só existe se houver um terceiro termo, que é aquilo que puxa a comunhão de dois, só é realmente eficaz quando há um terceiro termo libertador e conjugador. Por isso é que Deus não é diático, é triádico, é trinitário. Não era possível só o Pai e o Filho. Mas enfim, se somos semelhança de Deus e agimos pelo Espírito, então, isto não vem no livro, isto é aqui a minha conversa, partilhada convosco, e de repente isto não vem no livro, não estou a cortar nada que o Padre Teilhard tenha falado de uma antropologia diática, é um grande passo, muito importante, e vale a pena fixá-lo. Então, o terceiro aspecto da antropologia seria uma antropologista personalista. Nisto estamos mais habituados. O Pater diz, creio que o espírito no homem se cumpre no pessoal. É assim uma frase bonita dele. E, portanto, tem a ver com o que está para trás. Se o espírito é a força interior, o sopro interior de vida que me leva até ao outro e ao bem, que me torna ético, é o dom de mim de uma forma construtiva, isso é o espírito. É o sopro de vida. Espírito sopro, é a mesma palavra. Então, creio que o espírito, ou seja, o sopro de vida, que no fundo é o amor, só se consegue na medida em que o indivíduo se torna pessoa. Mas a tentação do individualismo é latente e cada vez mais forte. Então, já disse, mas agora aqui entra de novo e está aqui escrito, é nesta partezinha do capítulo, Teilhard Chardin propõe uma unificação de comunhão. E com isto desmascara a confusão nefasta entre indivíduo e pessoa. Pessoa é um ser de relação, corresponsável, libertador.
indivíduo é uma mónada que se pensa ou se quer pensar autossuficiente. E por isso o individualismo libertário hoje é uma força terrível, porque é muito autoconfidente. Nos confundimos, dizemos que é autoestima, dizemos que é autossuficiência, dizemos que é autodeterminação, dizemos que é não sei o quê, mas o que estamos a fazer é isolar-nos, é dar cabo da comunhão. Esta união é uma união criadora que atua a todos os níveis da evolução. E é ela, isso já sim, agora já está no texto que estamos aqui a ler, a evolução, esta união criadora, já escreveu sobre isso, a união criadora, nunca se pode confundir com o coletivismo nem com o individualismo. O coletivismo tem raízes marxistas, perigosas, o individualismo tem raízes liberalistas, perigosas. Uma coisa é a dimensão social e a dimensão liberal, outra coisa é este liberalismo que dá cabo da liberdade, porque põe a liberdade dependente do apetite e do imediato e dos interesses, às vezes mais mesquinhos e rápidos. Enfim, mas nós até... Bom, chega. E diz ele que num coletivismo estamos a construir uma ética de formigueiro, passamos todos nós a ser formigas na construção, tornamos material da construção, não tornamos pessoas e sujeitos da construção. E os coletivismos todos demonstraram isso, embora queira haver novas formas de coletivistas, mas acabam por ser disfarçadas, olhar o que é que está a acontecer no nosso mundo. Por outro lado, também não é um existencialismo sem Sartre, sem o outro. Há Sartre. Não é uma tentação marxizante, é uma tentação sartriana, existencialista, sem essência. Mas a tal flecha do universo, não confundir flecha com fecha-se. O homem fechado sobre si, ou vive a fuga existencialista, ou a fuga coletivista. E mal está o caso, porque entre estas duas tensões reais, em vez de tirar proveito delas, o mundo esqueceu o terceiro termo, que até veio da Revolução Francesa, que podia equilibrar tudo isto. Porque é que o Papa depois escreveu Fratelli Tutti? Porque é a saída entre a tentação coletiva e a tentação individual. Entre o coletivo, somos todos iguais e somos todos independentes e livres. Como é que isto se conjuga? É que esquecemos o terceiro termo que permite encontrar o equilíbrio. Não é? Voltamos outra vez aqui ao triádico. Meus amigos, são quase 10 horas. Já estou para aqui a falar há uma hora, quase. Uma hora menos 10 minutos. Ainda tem mais. Querem fazer perguntas? Querem que eu continue com aquilo que Não, eu acho que era bom continuar. Aguentam-se? Se aguentam, como dizia o outro. Mas há questões? Isto tem sido claro? Está a ser uma as questões põem-se na próxima reunião de discussão. Mas pronto, se alguém quiser intervir, isso o Paz Vasco é que sabe se está... Não, era 1 minuto ou 2 para eu pegar aqui nos textos e continuar. Deixei aqui para trás alguma coisa. Não sei, se alguém quiser intervir, já sabe, é pôr a mãozinha no ar. Frederico. Não é exatamente uma intervenção. O Padre Vasco, aquilo que tem dito, no essencial, vem no livro de Dona Adieu, mas algumas coisas não vêm. E eu acho que era útil, no espaço de tempo que vai de hoje até à próxima reunião, que é daqui a 15 dias, penso que tem escrito, aliás, vê-se que ele está a ler de vez em quando, que nos distribuíssem esses textos, que era para facilitar a formulação das nossas perguntas na tal reunião que vai haver daqui a 15 dias. É só isso. Hoje não quero fazer perguntas.
Muito bem, pronto. Não, só assim descansamos um bocadinho. Eu vou continuar, então. O Donadieu propõe 4 campos de ação a caminho da noosfera. Lembram-se que deixei isto como... É a conclusão da primeira parte. Embora também o texto não esteja exatamente bem dividido assim. E então, esses 4 campos que somos chamados a comprometer-nos: a investigação científica, o domínio responsável da natureza, o desenvolvimento das redes de informação e a promoção do feminino. Então, a investigação científica. Diz ele que lhe parece, e já em 1916, os escritos do tempo de guerra, Teilhard falava da importância da investigação. Não é meramente a investigação científica, também é uma investigação social, é uma investigação humana, é entrar a fundo na realidade, tentar compreender a realidade que somos e a realidade que nos rodeia, nestas 2 duplas dimensões, biológica, social, cultural. E ele era um homem de investigação, mas dizemos sempre um cientista, mas era mais um investigador, alguém que queria entrar na realidade e conhecê-la. Isto faz parte do ser humano. E daí sai a natureza e sai a cultura. Por isso parece uma obrigação fundamental para cada um de nós ir ao encontro da terra que somos, para perceber o que ela nos tem a dar e o que nós lhe temos de dar a ela. Porque, de facto, a terra é a riqueza, é o nosso cofre, é o nosso dom. Não para explorar, não para desmalbaratar, não para fazer dela o que bem nos apetecer, não conhecer para depois servir caminhos ínvios. A gente descobre a energia nuclear, mas se é para deitar bombas, atenção. Assim como a descoberta da faca pode ter sido muito importante, mas para meter na barriga do outro já não é assim totalmente interessante. Então, o que é isto da investigação? É a atitude básica do desejo e do impulso. Não é só uma curiosidade, é sentir-se interpelado para ir ao encontro da realidade que Deus nos oferece como fonte, como alimento, não para malbaratar, não para usar a meu belo prazer, não para os meus grupinhos, não de uma forma prepotente, digamos assim, capitalista de riqueza, ou de guardar para mim aquilo que sei. E reparem como a investigação às vezes está ao serviço de economias e de interesses e de políticas e, portanto, rapidamente pode deixar de ser verdadeira investigação. Já não é uma fidelidade ao chamamento de conhecer o dom de Deus, porque a Terra e o Universo é o dom de Deus que nos oferece, porque por abuso, por excesso ou por defeito, estamos a malbaratar e temos todas as crises ecológicas, muitas vezes por mau uso do conhecimento. Não por conhecer, mas por mau uso do conhecimento. Porque, como ele diz, no Patear, fazer constantemente pressão sobre toda a superfície do real, não será esse o gesto de fidelidade ao ser e, portanto, de adoração? É por fidelidade ao ser, é por fidelidade àquilo que somos, terra, humus. Humus. Sim, terra. É por fidelidade a isso que somos chamados a conhecer os dons que Deus nos deu, e não para os malbaratar ou estarem ao meu serviço, mas para a construção de um mundo melhor, e isso tudo nos leva, é uma coisa muito bonita, à adoração. Depois do Teilhard de vir da China, dizia ele, a súbita e enorme importância, ao mesmo tempo qualificativa e quantitativa, adquire em menos de 200 anos, pelo mundo científico e técnico, um campo glorioso de atividade humana. E por isso não é uma ciênciazinha, não é agora estamos a pontos de começar a brincar com a inteligência artificial. E já nos estamos a servir dela mal e às vezes bastante bem, mas outras vezes bastante mal. Já estamos às vezes com uma ciência para substituir o homem, não para o humanizar.
ou para realmente dominar os outros de uma forma a fazer deles nossos escravos. Ou então para mecanismos de dinheiro tristes. Então, destas descobertas, desde a descoberta do embrião, ao conhecimento do nosso genoma, ao mundo cibernético, ao mundo astronómico, às nossas viagens, tudo isso está ao serviço de quem para poder ser ético? E como? E, portanto, o que é educar para a investigação? Não vale a pena mais dizer mais deste ponto, é só para patear, este era o caminho da ética, uma dimensão do caminho, de uma obrigação ética. Conhecer responsável e livre, conhecer aprofundado. Não, mas aqui no mundo onde há muito mais informação do que formação. E é muito facilmente a manipulação da informação, que é o que vem à frente, e uma manipulação da formação, porque se eu tenho muita informação, muitos conteúdos, mas não sei lidar com eles, então isto não sou investigador. A investigação é um ato de respeito pela criação, que me é oferecida para que eu tire proveito, não proveito individualista, mas serviço do mundo mais humano. Assim, passa para outra obrigação ética, que seria a ecologia. Aqui ele escreve ser responsável pela natureza. Nós temos a capacidade de intervir massiva e rapidamente nos organismos, nos territórios, nas fontes de energia, na gestão das matérias-primas, nos cursos dos rios, no clima, tudo isso. Mas com que ética é que tudo isso é feito? Com que serviço a quem e como? E com que justiça? Então, a responsabilidade pela natureza supõe este olhar para esta natureza como um dom, que depois também não existe separado do resto. E também não há muito mais a dizer do que isto. O conhecimento que hoje temos ao serviço da saúde, mas também o conhecimento que hoje temos para fazer bem e para fazer mal. Agradece a estes pontos. Diz assim: hoje nós temos certamente deixado de crescer ao acaso a nossa raça e insuficientemente refletido o nosso problema de saber por que fatores médicos e morais é necessário substituir ou suprir as forças brutais da seleção natural. Está aqui um texto que depois deu muitas confusões, porque a certa altura o Teilhard foi tomado por eugenista. Já provavelmente terão ouvido que isso era uma acusação que em certos tempos lhe fizeram, porque há alguns textos que não são muito claros, como é um texto que parte deste, que eu agora aqui... mas ele diz que há uma forma nobre do eugenismo humano, que não é a seleção dos melhores, não é um evolucionismo primário, é poder, com a investigação bem usada, melhorar a qualidade de vida humana. Mas não é selecionar, deitar fora as criancinhas com defeito, ou achar-se que há raças mais capazes do que outras, e não perceber que, porque só essa comparação já é perversa, porque são diferentes, porque mais para outras supõe que eu as posso igualitar e pedir a cada raça e a cada pessoa o mesmo. Não posso. E é de novo aí, assim como podemos ter uma fratura no igualitarismo homem-mulher, também podemos ter uma fratura aqui no igualitarismo rássico. Então, são uns mais importantes que outros? Não, são diferentes, que se podem complementar e enriquecer, e o Pater teve algumas expressões como esta, mas ele falava num nobre eugenismo, ou seja, a capacidade de
de nos tornar a todos mais bem formados, não pela eliminação dos que achamos deficientes, ou menos válidos, mas porque a ciência pode ajudar a uma cultura mais humana. Também no mundo da ciência, também no mundo da medicina, também no mundo da genética. Mas não é com seleções genéticas, nem com bancos de óvulos ou de esperma, não é por aí. Mas através de um discernimento, de uma ética forte, de conhecimento da própria evolução da pessoa no espírito. E passa para o terceiro campo da informação, das redes de informação e das suas próteses intelectuais. Também que assim, é um campo que precisa muito de discernimento, porque é muito fácil a gente usar estas coisas mais pela quantidade que pela qualidade, e então, às tantas, já não estar ao serviço do humano, mas estar ao serviço de certas forças. A gente está a ver o que é o mundo das fake news, qual é o mundo da confusão de informação, em que a informação, em vez de ser um serviço cultural, de direito e de conhecimento, passa a ser uma forma exploradora dos mais fortes, que nos informam como de verdade das maiores mentiras, que se escondem aqui crimes extraordinários por uma informação deformada, porque não corresponde a criar um mundo mais justo. E estamos aqui em exemplos muito raros e antigos que o Pater podia dar. Ele não conheceu o telemóvel, não, nem pensar. Mesmo o telefone, enfim, sim, já, mas com muitos limites. E a comunicação dos jornais já manifestava quem os manipulava. Enfim, já havia ali umas televisõezitas, mas não nada de gente poder ter o mundo no seu quarto e estar aqui a falar como eu estou a falar. E que isto pode servir de manipulação, ou de abuso, ou de intervenção abusiva. Então, há aqui uma grande responsabilidade ética no mundo da informação e nas próteses intelectuais, que já se falava nessa altura, que é muito importante. Hoje temos essa enorme tentação de nos substituirmos por computadores, nos substituirmos por próteses, nos substituirmos por robôs, e depois dar mais importância ao robô e àquilo que ele nos explica do que ao próprio pensamento crítico. A grande crise hoje é a de pensamento crítico. A escola não educa para o pensamento crítico. Ensina aos meninos a saber ter um robô e a mandar e-mails e drones e essas coisas todas, mas com que responsabilidade ética? Com que... Enfim, estávamos bastante longe da internet, mas já havia reflexões muito interessantes sobre as consequências perigosas que podiam vir dos abusos de visão, da manipulação da imagem. E com o McLuhan, que foi uma grande figura, essa aí, de facto, ainda estamos perto do Pater. E, portanto, já havia essa educação, embora ali estávamos num cinema ainda... mas, enfim, já começava o mundo das imagens extrapoladas e das imagens manipuladas. Por último, então, terceiro campo, e eu já de alguma maneira falei dele, a promoção do feminino. Como diz aqui o Donadieu, Teilhard não era feminista, na ação contemporânea do termo, podemos mesmo supor que julgaria com comiseração e ironia os combates atuais de alguns feministas e homossexuais em redor da ideologia de género. Já há bocado falei disso. Para ele, o ser humano é dual desde a origem. Somos homem e mulher, embora precisemos de tracinho, porque em todos nós tem que haver a costela onde cabe o complemento. A costela, enfim, porque é isso. Costela é coração, não é? Na linguagem bíblica. É lado. E tudo isto a desfazer-nos do mito do andrógeno. Mas encontrar essa recíproca e complementar relação
Só isso é verdadeiramente fundador de uma construção de uma humanidade plena nas suas diferenças, na sua riqueza, na sua complementaridade. E é preciso, por isso, fazer essa experiência da alteridade. Ele não está a dizer que fazer experiência sexual, nem a pôr em causa, como hoje se põe, o celibato, põe-se em causa o casamento, porque em nome da experiência sexual múltipla e facetada e para todos os lados, e como cada um der jeito e gosto e curiosidade. A tomada de consciência da importância desta dimensão humana teve lugar em Teilhard, e é muito bonito os escritos que aqui vêm citados, quando, durante a guerra, duas coisas muito importantes. O partido que ele tirou da guerra como compreensão do mundo e da investigação e também da complementaridade revelada nas cartas que trocou com a sua prima, Marguerite Chambon Teilhard, porque ele se revela verdadeiramente na capacidade de dialogar e de interiorizar aquela amizade que teve um papel tão importante na elaboração do seu pensamento e da sua autocrítica e da crítica dos outros. Crítica no bom sentido. Discernimento. Crítica significa discernimento, pensamento discernido. E assim ele, diz o texto de Donadieu, para ele assim permaneceu gostosamente na sua fidelidade à castidade, que enriquecida pelo conhecimento e pela relação das suas amizades femininas, e por isso ele pôde traduzir isso no tal livro, O Eterno Feminino, onde fala do poder espiritual do feminino. Escreveu depois outros textos muito interessantes sobre isso, e agora não vou ler isto tudo, mas enfim, é o caminho da noosfera. A noosfera é, como já disse, a congregação construtiva, virada para o futuro como flecha, da realidade humana, diática, dizemos assim, e que só nessa conjugação de união de comunhão pode ter efeitos na construção de tal humanidade nova, se quisermos ir ao São Paulo. Pronto, assim, com isto acho que passei o livro todo na parte que me competia. E vou-me calar. Já estou a... E é pena. Mas quer dizer, só saltando para outros temas. Não, acho que isto está aqui bem, não é? Mas outra coisa seria ler o livro. Não é? Mesmo isto já é dizer muito do que lá está, e portanto, já nem vale a pena. Mas Vasco, o que é que Mas eu posso... aqui ficam com um esquema de leitura, dividido em duas partes. Qual é a situação ética que o mundo de hoje desafia? Qual é a antropologia que se supõe para viver aquela ética? Foi isto que estive a falar e é isto que resume o texto. Vasco, eu quero agradecer-lhe muito e dizer-lhe que não vale a pena estar aqui com grandes adjetivos, porque acho que todos nós sentimos bem a riqueza da sua abordagem deste tema, que evidentemente que é isso, é exatamente isso que se espera nestas intervenções, é que vão para além do texto. O texto é importante, é a base, mas o complemento é muito, muito enriquecedor e eu apetecia-me aqui usar uma metáfora pessoal, se me permitem. Quando eu às vezes tenho a oportunidade de ouvir uma boa peça de música, às vezes quando chego ao fim apetece-me voltar a ouvir logo, começar a ouvir outra vez. Era o que me apetecia agora, era voltar a ouvir a sua conferência. Claro que vou fazê-lo quando tiver a gravação, de certeza que vou voltar a ouvi-la e acho que merece a pena.
Padre Vasco, foi um momento muito grande, muito enriquecedor, muito bonito. Agradeço-lhe imenso. Acho que todos nós estamos sintonizados neste sentimento de admiração e gratidão por uma intervenção tão, vou ser comezinho, tão bem feita, tão rica, tão bem ordenada, tão bem exteriorizada. Muito obrigado, Padre Vasco. Obrigado. Também lhes agradeço a paciência e o estímulo. Olha, Padre Vasco, Realmente, eu acho que o livro é um bom manual. é um bom manual, sim, senhor. Para estudar a fundo. E ele também vai aqui para lá de muitas coisas do Pater, Pois vai, ele faz a com o sua. mundo de hoje, com os conhecimentos do mundo de hoje, não é? Pois. Não sei se eu já disse alguma vez, mas se não disse, digo agora. O Donadieu tem uma biografia que é conhecida, está no livro, mas ele, a partir de certa altura da sua vida, em que se dedicou muito ao estudo e ao aprofundamento do pensamento de Teilhard de Chardin, tendo chegado a ser presidente durante bastantes anos da Associação Francesa de Teilhard de Chardin, ele manteve um curso com característica de curso mesmo para universitário, sobre Teilhard de Chardin, num centro de estudos de Paris chamado Collège de Bernardin, que é um centro cultural ligado à Diocese de Paris. E mais tarde ele próprio depois foi professor da cadeira de Teilhard de Chardin no Centre Sèvres, que é as faculdades jesuítas de Paris. Ora bem, ele disse-me, ele confidenciou-me que este livro foi construído a partir dessas lições. Portanto, digamos, não é bem não é a sebenta desses cursos, mas é o material que ele foi coligindo e foi ordenando para fazer os seus cursos. Portanto, a gente sente realmente um certo sabor didático neste livro, como o Padre Vasco acabou de dizer, é um bom manual. Realmente sente-se que é um manual. Ajuda a ir entrando e percorrendo e aprofundando o pensamento de Teilhard de Chardin e tudo aquilo que implica esse trabalho de estudo do pensamento de Teilhard de Chardin. Eu diria só para completar que não sei se toda a gente já pegou nisto, mas vale a pena. E tem uma coisa útil, que é um léxico no fim, um dicionáriozinho de todos os termos que o Padre Teilhard usou, que às vezes não são nada imediatos, não é? Porque ele tinha uma linguagem muito própria e teve que inventar neologismos variados. Mas são uma série de páginas com os termos todos que o Padre Teilhard usou. Às vezes, o que é que ele queria dizer com o crístico? O que é que ele queria dizer com Cristo evolutor? O que é que ele queria dizer com divergência e embriogênese? O que é que ele queria dizer com endomorfismo? Está aí tudo. Está aqui. São uma data de páginas de dicionário dos termos teilhardianos. É um bem útil. Bom, está bem. Padre Vasco, no dia 31, temos então a sessão de reflexão. Podemos contar com a sua participação, Padre Vasco? Agora, a princípio, acho que sim. Então, que horas é sempre a mesma hora, às 9 horas, mas se lhe convier outra hora, eu não faço questão, posso anunciar outra hora. Diga para a sua conveniência. É uma quarta-feira, a mesma. Tem que ver. Está bem. Vou ver. Sim, senhora, tome nota. Vou tomar nota. Então, contamos consigo. Pois, em princípio, eu espero que sim. Contamos sempre consigo, mas é nesse dia em particular. Bom, então, alguém quer
quer ainda aproveitar a presença do Padre Vasco, ainda temos tempo, uns minutos. Se alguém quiser fazer já, pôr uma questão, o Michel quer falar. Avance, Michel. Muito obrigado, Padre Vasco, e muito obrigado ao nosso grande amigo António Ora, lá pela vem ele. organização destas sessões tão interessantes. Eu queria só indicar um tema que gostaria que o Padre Vasco desenvolvesse na sessão das perguntas. Encontrei várias pessoas, ultimamente, para as quais a personalidade do Espírito Santo faz questão. Dizem a Deus, a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, o espírito dos dois, mas pensam, vou utilizar uma metáfora, pensam que o espírito é um pouco o espírito quando falamos de uma assembleia na qual reina um bom espírito. É um espírito de alegria, de compreensão, etc. E dizem, isso é mais o adjetivo nessa altura que é acentuado. É uma assembleia onde há uma tonalidade muito espiritual, mas eles não compreendem que do espiritual se possa passar para o espírito como eminentemente pessoal. Eu gostaria que o Padre Vasco, se fosse possível, também comentasse isso. Está bem. Sim. Pois, fica para depois. Sim, mas claro, eu percebo Não é isso. para agora, não é para agora, não. para o dia Não, mas percebo 31. isso, porque há uma grande. Há muito pouca clarificação de conceitos aí, não é? Nesse mundo. Chamamos de espírito, às vezes é uma coisa espírita. Chamamos de espírito, é uma coisa não é espiritual, é espiritualista. Falamos de espírito e é um ambiente. O que é o espírito pessoa? O estruturante da pessoa. Portanto. É para o dia 31. É dia 31. Dia 31. Está bem, pronto. Dia 31, já. O Padre Vasco, e o seu esquema de apresentação, não nos pode mandar, hein? Era fundamental. Pois vamos ver, porque eu tenho isto aqui no meu caderninho à mão. Pois, exatamente, eu já calculava. Aqui são as minhas notas. Aqui Tirar uma cópia, fotocópia. caderninho. Não sei se nós estamos a ser abusadores, Frederico. Não, mas ajudava muito, ajudava muito. Não, Padre Vasco, vamos isso à sua consideração. era passar aqui as minhas notas à mão. Mandar-nos os tópicos da sua apresentação. Se não me retiro, a gente está sobre isto. Aquele esquema que o Padre Vasco nos deu, o esqueleto da sua apresentação já ajuda a arrumar as ideias. Sim, porque eu arrumei isto de outra maneira, um bocadinho aqui diferente. Não, mas arrumou de outra maneira, mas está lá tudo. O Francisco Ferreira também queria dizer qualquer coisa. Está bem, muito bem. A única coisa que eu, enfim, para além de agradecer ao Padre Vasco, eu acho que através da gravação que é feita, nós temos a oportunidade, exatamente, sem maçar o Padre Vasco para enviar um esquema, temos a oportunidade, através da gravação, de ir para trás, para a frente, e de fazer o nosso trabalho de casa. Exatamente, não é? eu acho que podemos evitar. O Padre Vasco já tem tantas solicitações que acho que não há necessidade, na minha modesta opinião, de estar a massacrar com... Se eu puder, agora tenho muita coisa. Portanto, eu amanhã vou para Soutelo dar exercícios espirituais. Pois, já sabemos. Nós sabemos como é a sua agenda sem a ver. Amanhã salto para começar os exercícios espirituais em Soutelo. Padre Vasco, se puder, mas é como diz o Francisco, nós temos a obrigação de sermos capazes de fazer o nosso trabalho de casa. Pronto. Maria Lebre, também quer dizer qualquer coisa. Tens que pôr o som. Falta o som, Maria. O som, Maria. Maria. Está sem som. Está sem som.
Tem que carregar no botãozinho. Exatamente, liga o botão. Ela Maria, fala. então, Maria, o botão. Espera aí. Estou? Sim, Sim. já vimos, já estamos a Já me ver. ouves? Agora sim. Pronto. Já. É que eu estou no telemóvel, portanto às vezes isto não é tão fácil assim. Não, Não, mas é para agora dizer, ouvimos. quem tem o evangelismo, hoje falava Como? sobre as várias definições de espírito e as várias maneiras de espírito na explicação do Evangelho. Portanto, também é uma coisa boa para poderem ver, se quiserem. O que é? Desculpe lá que a gente não No percebeu. evangelismo, que tem os evangelhos diários, as leituras da missa diárias. Se Sim, quiser, eu posso mandar, se o António quiser depois reenviar. está bem, agradeço. Sim, senhor. Muito bem. Pronto, estamos a terminar. Agora é que já não há mais tempo para intervenções. Voltamos a estar juntos daqui a 15 dias. Espero que haja bastante participação, que lhes interesse entrar em discussão no bom sentido, em diálogo com o Padre Vasco e entre nós. Não é só pôr questões ao Padre Vasco e ele responder. Nós podemos e devemos também dinamicamente intercomunicar-nos, interpelar-nos uns aos outros, que é esse o espírito de grupo. Então, agradeço muito a todos a presença e a participação. Até o dia 31, às 9 horas. É às 9, Padre Vasco, está bem? Sim. Confirma? Muito bem. Ok? 9 horas? Muito bem. Pronto. Bom. Então, Boa vou noite. encerrar. Minha bênção. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Com licença, vou Até fechar. breve. António, já enviei. Obrigada. Muito obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.